Olá, 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 olá. Estamos começando mais uma live Conexão Brasil e Angola. Vamos aguardar o Evandro que está chegando, professor universitário lá de Angola, estudante, apaixonado por pessoas assim como eu, para a gente iniciar. Agora são 17 horas no Brasil. Vamos chamar o Evandro, ele tá chegando, atenção. Aqui ainda é tarde, 17 horas no Brasil. Olá! Olá, Tudo bem? tudo por aí? 17 horas no Brasil, Enfim, 21 horas em Angola. Angola 21 horas. Deixa eu baixar o som aqui. Botei uma música pra gente iniciar hoje. Não tô te ouvindo. Eu adoro. Não te ouvi. Tá falhando. Não consegue ouvir nada do que eu digo? Agora eu tô ouvindo, agora eu ouvi. Tá falhando. Ok. Deve ser a E aí? conexão. Não deve estar muito bom. Melhorou. Agora melhorou. E aí, como é que tá o tempo aí em Angola? O mesmo. Tá calor. Já devíamos estar. Já estamos na estação do frio, mas até então, Aham. frio. Tá calor. E aí no Brasil, como é que está o clima? Aí onde você Assim, vive? eu já te comentei, eu moro no sul do Brasil, né? Eu moro em Santa Catarina hoje. Isso. Venho lá do Rio Grande do Sul. Aqui agora também é frio, é a estação inverno, entrou agora nesse final de semana, mas esses últimos dias tem dado dias bem quentes, então hoje foi em torno de 20, 25 graus, estava bem calor, assim, Ok, ok. tempo bem bom. Muito Então tá, interessante. vamos iniciar. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Tem Pro óculos. Ah, pessoal, eu não pessoal do consigo Brasil, pessoal de Angola. óculos. Às vezes, bem que eu Ai, tenho, é quase impossível. então, para quem está chegando hoje, quem está assistindo a nossa primeira live hoje, né? Uhum. Quero comentar rapidamente, antes de me apresentar, como é que a gente se conheceu. Então, eu trabalho com treinamentos em company, tenho mais de 15 anos dentro da área de RH, tenho a minha própria consultoria. E então, fazendo algumas lives, o Evandro entrou, a gente começou a bater um papo, porque a gente tem muitos assuntos em comum, né? Como estudantes apaixonados pela área de RH e gestão de pessoas. E aí a gente resolveu fazer essa conexão Brasil e Angola para compartilhar conhecimento, trocar uma ideia, enfim, e falar disso que a gente gosta tanto, né, Evandro? Exatamente, é exatamente isso. É, engraçado que foi a primeira live que eu assisti da ABRH, não é? É o nome? Gera São Paulo. Isso. Foi a Gera São Paulo, acho. Foi nessa, né? Ok. E adorei a live, a interatividade da Denise. Puxei logo, para entrar logo em contato. E fizemos uma ponte aí, Brasil e Angola. E Exato. que bom que a gente fala a mesma língua, né? Dá para se Dado muito comunicar. certo. Até agora, graças a Deus, temos tido bom feedback por parte das pessoas que acompanham as nossas lives. E, aliás, para frisar que o primeiro tema que nós abordarmos foi justamente esse, o feedback. Exato, exatamente. Falamos de feedback. E o que a gente, antes de eu passar a palavra para te apresentar, também vou falar um pouquinho por que a gente resolveu fazer essa live de hoje, né? Um dos trabalhos que eu realizo é com RH, então também trabalho com consultoria e mentoria para profissionais de RH. Minha trajetória é em cima disso, é mais de 15 anos dentro da área.
com muita prática, né? Então, assim, a minha história... Até vou fazer uma live com uma outra pessoa daqui a uns dias, falando um pouco dessa trajetória dentro da área de RH. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram que eu vou postar a data que vai acontecer. E então, dentro desse período, eu sempre comento muito que eu tenho muita prática, muita vivência, mas eu também tenho a teoria. Eu também sou formada na área de gestão de pessoas, né? Também sou formada em coaching, life coaching e business e executive coaching. Então, também atuo nessa área. E aí a gente, na última live que a gente, na primeira que a gente fez, na última, né? Primeira e última, essa é a segunda. Nós falamos muito sobre, falamos sobre feedback, falamos sobre comunicação e vieram perguntas super interessantes, né? Só que aí a gente resolveu manter o foco e aí acabamos não conseguindo entrar em todas as perguntas e aí a gente resolveu fazer essa live para poder contribuir e trazer. Então, quem tiver dúvida também podem entrar em contato com a gente no direct, nos comentários, colocar suas dúvidas sobre gestão de pessoas, né? Sobre RH, que a gente vai ter o maior prazer de fazer outros encontros, outras lives e também estar trazendo isso, né? Então, assim, uma visão teórica e prática de Brasil e Angola, dois contextos diferentes, mas que eu acredito que podem gerar insights aí para quem está assistindo. Exatamente. E passo a palavra para ti, Evandro. Vai lá, te apresenta. Obrigado. Pessoal, eu sou Evandro Maia. Como podem ver pelo meu sotaque, para os brasileiros eu sou angolano. E para o meu povo angolano, sejam todos bem-vindos à live mais uma vez, e ao povo brasileiro. Bom, eu sou docente, professor, profissional de RH, ok? Trabalho propriamente em desenvolvimento de líderes e equipas e também sou dinamizador de team building. Engraçado que uma das perguntas, eu até posso já fazer o link justamente desta minha formação em dinamização de team building, justamente com uma das perguntas que foi feita. Tem a pergunta, vieram, perfeito. Tem a pergunta aqui da Pontes, onde ela perguntou o que é o team building e para que serve. É muito interessante porque é um termo em inglês e ele, na sua tradução pejorativa, ele significa construção de equipa, ok? Ele significa construção de equipa. Mas então, o que é o team building e para que ele serve? Bom, de uma forma muito clara de explicar isso, todos nós já passamos ou iremos passar por fases na nossa vida em que vamos nos sentir cansados, desmotivados, vamos nos sentir sem vontade de produzir, sem vontade de trabalhar. E quando estamos nessa fase, torna-se mais desgastante ainda ter que ir para o escritório e trabalhar. Então, aí surge o team building como uma ferramenta, uma forma de amenizar justamente esse tipo de sentimento. Mas é importante todos nós sabermos que esse estado ele é reversível. Existem ferramentas que servem justamente para prevenir essa desmotivação no ambiente de trabalho. Aliás, uma coisa importante para dizer é que um fator determinante para a produtividade dos colaboradores é justamente o clima organizacional. Então, o team building ele é um tipo de formação. No Brasil, acredito que o termo não é formação, é treinamento. Vocês falam muito de treinamento e nós aqui é formação. Então, team building é um tipo de formação, ok? Só que ele, em vez de propor o aperfeiçoamento técnico dos colaboradores, ele é focado em aprofundar relações, ok? Da equipe, né? Isso, equipa. Porque nós sabemos que uma equipa de trabalho, quando está engajada, ela agrega muita cultura organizacional. Muita cultura, ok? Então, o que acontece? O team building, ele incentiva a prática dinâmica geralmente ao ar livre, ok? E essas dinâmicas, elas servem justamente para engajar a equipa de trabalho, ok? Então, eu podia estar aqui a dar várias explicações sobre o team building, mas acredito que dá para ver. Tem um vídeo no meu perfil do Instagram, para quem tiver curiosidade, onde eu falo detalhadamente do team building e também tem vídeo de várias atividades de team building na qual eu já fiz parte e já realizei em várias empresas. E é muito legal, né? Porque, assim, quando tu tira a pessoa do contexto aonde ela está acostumada a estar, que a gente falou, colocar no ar livre, né? É muito legal porque acaba vindo à tona a verdadeira essência daquela pessoa.
ela consegue estar muito mais presente, não vestindo aquele papel de profissional e de fato se entregando, e ali tu acaba conseguindo construir uma identidade da equipe, né? Não é mais a individualidade, mas sim como eles se fortalecem estando juntos, né? O quanto eles É, conseguem atingir estando juntos, assim. Então é muito legal. Eu já fiz vários trabalhos também nessa linha, ao ar livre, com dinâmicas e atividades. tem um E a efeito, energia, a sincronia é só vivendo para dizer, né? É é muito verdade, legal. é verdade. Bom, legal. Então tem um videozinho lá, dá para assistir um vídeo que tem no stories no feed, né? No teu feed tem um vídeo explicando também o que é o team building e aí lá para dar para entender um pouco mais também. Mas enfim, acho que a explicação ficou bacana. A primeira pergunta que a gente vai responder, a primeira não, a segunda pergunta que a gente vai responder em relação às que vieram, então, como eu faço para me destacar, né? Como eu Isso, faço para me destacar numa ela vem. entrevista de emprego? Isso, ela é uma pergunta da Suzy Lai. Ela pergunta como posso me destacar numa entrevista de emprego. Bom, nós ficamos um pouquinho sem perceber se era o primeiro emprego no qual ela se referia ou se é uma pessoa que já tem experiência de trabalho e que queira destacar-se numa entrevista de emprego. Bom, Sim. acredito eu que se for para uma primeira entrevista de emprego, como é que essa pessoa deve se destacar? Tem alguns truques muito simples que nós podemos aplicá-los. Primeiro, devemos sempre fazer uma investigação da empresa na qual a gente vai para a entrevista de emprego. É importante nós sabermos qual é a missão, qual é os valores que a empresa defende, qual é a visão que essa empresa tem, ok? Outra coisa muito importante que Ó, é ela tá aí, ó. isso, ó, tá aí a Suzilaine, ela disse, estou aqui. Seja bem-vinda. E então, outra coisa interessante é nós sabermos sempre o tipo de produto que a empresa trabalha, ok? É muito importante nós sabermos qual é o produto que a empresa trabalha, qual é o produto que a empresa produz, porque podem ser perguntas muito pertinentes justamente na entrevista de emprego, ok? E eu sempre digo que os currículos, eles podem vir sempre muito bonitos. Mas existem coisas que agora fala-se muito, que é as tais soft skills, que elas são muito importantes e que não aparecem num currículo. Por exemplo, okay? Estamos a falar de criatividade, estamos a falar de iniciativa própria, estamos a falar do... Que é E que é uma das maiores dificuldades que a gente estava falando outro dia também, né? Dos líderes, das pessoas que entrevistam a avaliar comportamento, né? Exato, Eu já treinei mais de 1.000 líderes, fui coordenadora de uma área de recrutamento e seleção, e a diversidade da forma de avaliar comportamento ela é muito, muito distinta, e é onde muitas vezes se perdem e atrapalham, inclusive, o entrevistado atrapalham, ao invés de deixar ele mais tranquilo para poder dizer quem ele verdadeiramente é, né? exatamente. Eu dou sempre dicas às pessoas que, quando você vai para uma entrevista de emprego, tentar arranjar alguma estratégia para que as suas soft skills elas sobressaiam. Não todas, mas pelo menos tente mostrar uma ou duas dessas habilidades. Por exemplo, se a empresa trabalha com certo rótulo do seu produto, na altura da entrevista, dizer, olha, eu observei o vosso produto, aquele produto tal, acredito que ficaria melhor desta forma ou daquela, tenho visto as vossas propagandas, as vossas promoções serem feitas assim, assim, acredito que se fizéssemos isso, talvez seria melhor. Então, isso logo desperta os olhos e a atenção do gestor de RH que está ali a fazer a contratação. Ele fica logo impressionado. E outra coisa que eu sempre aconselho às pessoas, também muito importante, é procure saber a cultura da empresa. Isso é muito importante porque nós cá em Angola, no Brasil não acontece tanto, mas nós cá em Angola temos um mercado na qual a maior parte dos empregos eles exigem uma vestimenta muito formal, ok? Uhum. Exigem muito formal. E então, imagina, por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego numa agência bancária. Então, os colaboradores bancários, eles geralmente têm uma vestimenta formal. Eu não posso ir com uma roupa informal. Eu perco logo pontos na minha entrevista.
Já se eu estiver, por exemplo, a ir para uma entrevista de emprego numa empresa que já não vista de forma tão formal, vista já de forma informal, se eu for todo formal, também já cai mal. Fora de Então, contexto. exatamente, devemos sempre fazer esse balanceamento, observar qual é a cultura organizacional para podermos estar de acordo com a cultura daquela empresa, né? Isso que eu queria, o que eu trago assim, como apaixonada pela pergunta, né? Acho que um recrutador ele tem que saber perguntar e saber ouvir, e o processo de coaching, que é uma das minhas ações, das minhas atividades, ele é baseado em perguntas poderosas. E aí eu quero fazer uma provocação para a Suzilane, que fez essa pergunta, e para quem mais quiser pensar sobre isso, é o seguinte: bom, eu quero me destacar numa entrevista de emprego. A minha pergunta é a seguinte: o que tu tem para te destacar? O que realmente, verdadeiramente, tu tem no teu currículo para te destacar? O que tu faz ou o que tu fez que de fato te destaca? Porque assim, ó, de nada adianta eu ir para uma entrevista de emprego e passar e eu nada ter a ver com essa empresa. Ou ainda, a mesma coisa, essa empresa me vender algo e depois não entregar. Então eu preciso, isso tem que estar de acordo, né? Como tu falou, conhecer a missão, não só para lá na entrevista falar ela e dizer, eu vi que a empresa de vocês tem o valor pelas pessoas, da conexão e dos relacionamentos, eu também tenho isso para mim, tarará. Beleza, que bom se isso é verdade. E isso tem que bater, né? Isso tem que. Porque se eu realmente vou ser um bom profissional, se os meus valores, se a minha forma, se o meu propósito bater com o da empresa, bater no bom sentido, né? Estiver alinhado com o da empresa. Então, o primeiro ponto é isso. O que eu tenho para me destacar? Tu quer te destacar mais verdadeiramente? O que tu conhece sobre ti, sobre a tua história, que tu tem feito ou que tu já fez, que se destaca, né? Tem que ter uma forma de não parecer convencimento, mas que tu traga isso para a entrevista, como um feito realizado. Então, eu acho que quando fala nessa questão de saber os valores da empresa, não é só ir lá e decorar a missão, né? É realmente ver se aquilo tem a ver contigo. E só pegando um gancho em relação a isso, isso me lembrou uma outra pergunta que veio, que eu vou dar um gancho agora também sobre ela, que é o seguinte: uma pessoa má tem como ser um bom profissional? Essa foi uma pergunta que veio também, né? E É, nesse sentido, se a empresa for ruim, a pessoa má vai se destacar, para a empresa vai ser boa. Então, olha a importância de tu ter os valores da organização, né? Quando uma empresa ela é uma empresa justa, ética e tudo mais, ser uma má pessoa não vai ser bom lá dentro, não vai trazer os resultados que eles esperam, né? exatamente. Agora, se é uma empresa que é lucro, apesar de qualquer coisa, acima de tudo, passa por cima de quem for, aí a pessoa má talvez seja boa para essa empresa, né? Então, tu tem que também te conectar com aquilo que faz sentido para ti. Então, minha primeira pergunta é: o que tu tem a oferecer para se destacar? O que é importante? Pensa sempre num processo seletivo que tem duas partes ali. A ideia é que as duas partes querem se conhecer, né? Então eu quero me destacar, eu quero me sobressair para entrar nessa empresa. Mas assim, o quanto isso é importante para mim sustentar a minha família, para pagar minhas contas, beleza. Mas será que eu vou aguentar ficar nessa empresa se ela for totalmente diferente de mim? Então vale pensar e olhar para isso, né? E independente também disso, na verdade, além disso, o que eu vejo que é importante, assim, eu realmente me conheço, como é que eu vou falar de mim? Como é que eu vou contar sobre quem eu sou, o que eu faço, de uma forma que fique claro, que realmente venda isso, não fique parecendo, o cara tá se achando, falando que ele é o bom. Então, por que ele Entendi. saiu da última empresa, né? Os entrevistadores tendem muito a fazer isso. Quando o cara tá falando que é muito, muito bom, o entrevistador vem com a pergunta assim: tá, então por que tu saiu da última empresa? Por que tu foi desligado? Sempre tem um dos motivos, ou tu saiu ou tu foi desligado, né? E normalmente tem a ver com isso. O meu momento não era mais o mesmo momento da empresa, os meus valores não eram mais os valores da empresa, ou nunca foi, eu não me dava conta disso. Então, eu também sugiro ao montar um currículo e a se preparar para uma entrevista, pensar sobre quais são os teus pontos positivos, quais são as tuas soft skills.
Quais competências tu tem bem desenvolvidas, né? Só que assim, não adianta eu dizer, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou isso, sou aquilo. O que que é fundamental no processo? Que eu fale daquilo que eu tenha feito ou esteja fazendo. Eu sou uma Exatamente. pessoa muito ativa, eu sou muito produtiva, eu gero muito resultado. Ok, qual foi o último resultado que tu gerou? Me fala um pouco mais. Um bom entrevistador, ele vai se basear nisso. Ele vai se É, basear no teu presente e no teu passado. Então, me diz quando que resultado isso te trouxe, né? Então, ele tem que estar atento a isso. Essa é a minha segunda dica. E outra coisa, quando a gente tem o desejo genuíno de fazer alguma coisa, mesmo que eu esteja desempregado, mesmo que seja o meu primeiro emprego, eu posso hoje, através das redes sociais, de alguma forma contribuir. Eu posso hoje ver quem está precisando de alguma ajuda, seja num asilo, seja num orfanato, seja em algum lugar, e fazer algum trabalho social e olha, Dani, contribuir. bonito e importante. Porque as empresas todas, elas devem de ter sempre uma área social, né? Então, assim, como é que eu posso contribuir? Eu sou uma pessoa. Porque o que as empresas querem? Elas querem pessoas que sejam responsáveis, comprometidas, motivadas. Então, se tu tem isso em ti, tu vai de alguma forma ajudar. Eu posso, assim, ó, ajudar a cuidar da minha avó, que tá doente ou não tá e precisa de ajuda. Esse já é uma forma de, por exemplo, é o meu primeiro emprego, eu não tenho nada para contar, porque eu nunca fiz, mas como que era na escola? Que atividades eu me envolvia? Né? Como que eu me mostrava disposto, como eu me mostrava interessado. Eu sempre dizia que uma pessoa interessada, e digo, né? Uma pessoa interessada sempre é interessante. Então, como ser interessante? Como se destacar? Sendo interessada. Só que não adianta ser interessada só na hora da entrevista. Isso tem que estar realmente fazendo parte da tua vida. A Porque pessoa senão o tem que teu estar. discurso, ele fica vazio, É, né? Faz sentido? faz muito, muito sentido, muito sentido. É justamente essa dúvida que nós estávamos, né? Se a Suzilane estava a referir-se a uma entrevista do primeiro emprego da vida dela, ou se ela já tinha experiência de mercado de trabalho, já tinha desenvolvido certas competências para poder ingressar em outra. Vamos então para a segunda? Vamos, vamos. Qual é a nossa próxima pergunta? Bom, tínhamos aqui a pergunta da Edna, que ela perguntava, essa eu acho um pouco polêmica. Ela perguntava, por que que as empresas solicitam fotografias na candidatura de emprego? Não será isso um ato discriminatório? Bom, isto é bem polêmico. Olha, bom, pela experiência de vida e de profissão que eu tenho, eu acredito que não existe a intenção de ser discriminatório, mas acaba por ser. Porque tudo depende do contexto da contratação e do tipo de vaga. Quando eu me refiro, por exemplo, ao contexto da contratação, empresas elas justificam que solicitam no currículo a fotografia do candidato para que no ato da entrevista saiba-se quem será aquela pessoa, para que eles identifiquem aquela pessoa dentro da empresa. Estamos a falar de empresas grandes, por exemplo, aonde vão 30, 40, até 200 colaboradores ao mesmo tempo para uma entrevista. E então eles precisam muitas das vezes da fotografia do candidato no saber quem é o candidato a ir para ser entrevistado. Quando me refiro já ao tipo de vaga, bom, eu não quero parecer discriminatório, mas existem áreas de trabalho que precisa-se de colaboradores de um certo porte. Aham, Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa aqui em Angola, é uma multinacional, que é de TV a cabo e telecomunicações, satélite. E nessa empresa onde eu trabalhei, eu era bem novinho, tinha 18, 19 anos. Quando eu trabalhei nessa empresa, eu reparava que os técnicos de telecomunicações, são aqueles que subiam nos telhados para montar as antenas parabólicas, fazer aquela puxada dos cabos e tal. Eles todos tinham um porte físico de estatura geralmente magra, ou então um porte físico normal. E foi uma das aham. curiosidades na época que eu tive, por que que não se contratava
pessoas um bocadinho mais cheinhas. E me foi justificado na época, nunca esqueço disso, que é porque aquelas pessoas representariam perigo para a organização, porque elas, por exemplo, subirem alto, com uma certa estatura física, um pouquinho mais cheinhos por exemplo, não conseguiriam passar por certos lugares. Por exemplo, estamos a falar, nós, por exemplo, montávamos favelas. Nós aqui chamamos bairros, vocês são favelas. Em que muitas das vezes o acesso é uma coisinha minúscula e precisam de passar por pessoas mais ágeis, percebe? E então, acredito que para certas áreas de trabalho é solicitado colaboradores com certo porte. Acredito que nessas horas é necessário solicitar a fotografia do candidato. Então, olhando para esse lado, acaba por ser discriminatório, mas não é essa a intenção no processo seletivo. Eu acredito que seja isso. Então, a gente comentou sobre isso, né? Eu faço um trabalho, tem um treinamento específico sobre esse processo seletivo, né? Onde a gente vai treinar e simular realmente os líderes fazendo a entrevista, os gestores fazendo a entrevista. Então, a gente faz uma simulação. E aí, 90% de diversas perguntas, né, em cada treinamento, eu vou questionando por que tu faz isso? Por que tu faz essa pergunta? Né? O que está por trás? O que tu quer saber? O que é importante sobre isso? E acho que dentro de um contexto geral, na grande maioria, não se tem a intenção consciente. Não é consciente a questão de discriminar ou não. Mas eu acredito que isso acaba sendo, né? Porque na maioria dos empregos, na maioria das atividades, a foto, a aparência da pessoa não vai dizer quais as competências dela, né? E Isso é o que eu acredito. Então, acho que vale para as empresas repensarem, os recrutadores repensarem, e de qualquer forma, né? Uma boa aparência é importante também. Tão importante quanto ser é parecer ser. Então, é a capa do livro, né? É o teu cartão de visitas. Acho que é importante estar bem apresentado. E, principalmente, manter isso também, é, né? Ter uma boa apresentação, se preocupar com isso. Mas não é isso que vai trazer resultado, não é isso que vai mostrar a tua competência. Então, acho que acaba sendo e vale para os recrutadores repensarem um pouco se é esse o fator mais importante e determinante. Salvo em situações como tu colocou, que daqui a pouco tem uma característica específica, né? E aí eu acho que dá para pensar nos pré-requisitos para aquela vaga, né? Hoje aqui no Brasil existem algumas leis que te impedem de colocar na descrição da vaga certos quesitos. aqui em Certos Angola, pré-requisitos não se pode. nós aqui temos a Lei Geral do Trabalho, que ela condena mesmo a discriminação quanto ao sexo, quanto à cor, quanto ao porte físico, tudo isso no processo seletivo também. Ok. Bom, e é filosofal, a gente falou sobre isso, né? É opinião, é pensar sobre isso. Eu acho que quem mais tem que pensar sobre isso são os recrutadores, os gestores, se isso é de fato um fator muito importante, Isso. né? É Deixa avaliar. O, aqui o que que eu. a ela perguntou por que, desculpe cortar, ela perguntou por que, qual foi a pergunta? Já vi agora. Ela perguntou se através da fotografia conseguimos avaliar o porte físico dos candidatos, já que as fotografias geralmente são aquelas de tipo passe. Bom, É, exatamente, é uma boa pergunta, mas geralmente as pessoas pedem essa fotografia tipo passe para é mais mesmo, como é que eu posso dizer? É, é de como uma pessoa praxe, é uma coisa, é costume uma já, né? está programado, né? Tá tudo já é sempre assim. É um paradigma que precisa realmente ser quebrado e repensado, porque realmente precisamos de melhorar esse recrutamento, esse processo seletivo todo. Exatamente. Acho que é mais para eles repensarem. Enfim, a nós, candidatos, a quem está participando do processo, se exige, não vejo mal nenhum em colocar, né, a foto, se pede, acho que enfim, não vejo problema, mas eu acho que vale pensar, porque eu acredito que é algo mais discriminatório, mesmo que não consciente, né? Isso, Bom, isso. a próxima pergunta eu tô louca para responder ela, tô louca para falar sobre ela, que é
como eu posso fazer para ser mais criativo no meu trabalho, né? Ah, é sempre. Tô certo? É essa a pergunta, né? Me ajuda É, aí, Evandro. é É? assim. Bom, o que que acontece? Eu sou analista comportamental também e existem 4 perfis comportamentais e um deles é o mais criativo. E um dos meus perfis predominantes, e é o mais predominante, ele é caracterizado pela criatividade. Eu sou mega criativa, me vejo como uma pessoa criativa, as pessoas me falam que eu sou muito criativa, então veio a calhar, acredito que eu possa ajudar. Primeiro, tá? Uma pessoa que é criativa, ela ela trabalha muito com a liberdade e com ela se importa com as pessoas, mas ela não se importa com o julgamento das pessoas. Eu gosto das pessoas, eu amo as pessoas, eu respeito, mas eu não me importo com o que vão falar. Então elas têm essa liberdade de se expor, né? Eles não têm medo de pessoas e nem da opinião das pessoas. Então a criatividade ela tá ligada a isso. E consequentemente a isso, o que eu acredito? Eu falei na live do Gera São Paulo que tu participou, Evandro, que eu fui criada com muita liberdade. Eu sempre tive muita liberdade. E eu trabalhei sempre isso muito com a minha equipe. Então, assim, a criatividade, ela parte desse pressuposto que eu vou sair da caixa, eu vou sair daquele quadrado, de pensar sempre igual, de fazer tudo igual, então, de pensar diferente. Para a gente fazer sobre isso, pra gente falar sobre isso, né? Minha dica, eu não sei se a pessoa que fez, será que tá por aí? A pessoa que fez essa pergunta? Ela Não sei tá se ela pediu para não. Tá? Ah, já. legal. Então, assim, o que eu indico? Uma coisa muito prática e em seguida a gente vai fazer uma atividade que eu quero que todo mundo participe, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, ela pode pegar outras empresas ou outros profissionais que ela admira, que ela tem como referência daquilo que ela tá achando. Bom, eu não sou criativa, mas quem é criativo então? E aí tu tem isso como modelo. Modela. Vê quem é criativo. Então, por exemplo, eu sigo no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no LinkedIn, no mínimo 10 profissionais que trabalham na mesma linha que eu e que eu admiro. Isso significa modelar. Eu modelo. Eu quero ver o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, para isso me gerar insights, ideias daquilo que eu posso fazer na minha vida e no meu dia a dia, né? O que acaba acontecendo? A pessoa criativa e esse perfil comportamental, que é o comunicador e influenciador, ele é uma pessoa que ele tem uma predisposição, uma iniciativa, uma proatividade em relação a outras pessoas. Então, por isso ele não tem medo de pessoas. E aí, ele acaba fazendo algumas coisas sem se preocupar com as regras, que é um outro perfil comportamental, que é o analista norma alta, né? O analista norma alta ele é cheio de regras e o comunicador ele é meio oposto a isso, ele não tem muitas regras e ele gosta muito da liberdade. Então, a pessoa mais organizada, né, que se importa muito com as normas, que tem crenças muito enraizadas, que é só aquele jeito, elas tendem a ter mais dificuldade de ser criativa. Então, uma das formas é modela, pega os 10 melhores, adiciona nas tuas redes sociais. O que a gente faz muito aqui no Brasil também, como empresa, como equipe, é benchmarking. Então, assim, ó, eu ligo lá, eu era do setor de varejo, supermercadista. O que a Uhum. gente fez? A gente visitou rede de farmácia, que era referência no estado e no Brasil. A gente visitou uma grande empresa de varejo, um grupo de saúde, Unimed. Então, assim, a gente foi indo para outros segmentos que não são concorrentes, mas que poderiam nos dar ideias do que eles estavam fazendo. Então, resumo disso, modela. Pega 10 pessoas que são referências nisso e modela. Agora, uma atividade que eu sempre faço em treinamento, que eu vou fazer agora com todo mundo que está participando, ó. Nós temos 11 pessoas agora online, tá? 11 pessoas participando. Não saiam daí agora. Uhum. Ó, vamos fazer o seguinte. A gente precisa... Imaginem que a gente tem uma linda árvore de laranjas. Gosta de laranja, Evandro? Uhum. Bom, né? Então imagina que a gente tem uma linda árvore de laranjas. Só que eu não consigo alcançar. Ela é alta. Ela é bastante alta. Eu não estou conseguindo pegar as laranjas assim com a minha própria mão
não sou muito alta também, então não estou conseguindo pegar. Eu quero agora que as pessoas que estão participando digitem aqui 20 formas diferentes para que eu possa pegar essa laranja. 20 formas. O que te vem à cabeça, Evandro? Me fala uma aí. Geralmente puxar. Eu não estou alcançando, eu não alcanço. Com a minha mão só eu não alcanço. Tá? Ah, Eu não. não alcanço. A árvore é alta. A árvore é alta, eu não estou alcançando com a mão. Ela é mais alta que a minha mão. Aonde a minha mão pode alcançar? Ó, eu não estou conseguindo chegar A nela. rápida é pegar uma escada. Escada, escada, ó, já temos uma ali. A Pérola Ah, tem colocou escada, escada. Que mais? um banco. Banco. Que mais? Mais participação. Quero ver quem tá aí. Tem 14 pessoas. Vamos lá. Posso colocar uma cadeira, um banco, uma cadeira. Que mais? Quero 20 formas. Vamos pensar em 20 formas. Tenho certeza que a gente consegue muito mais. Vamos lá, pessoal. Qual mais? Por exemplo, aqui no Brasil tem uns ganchinhos. Posso subir na árvore. Posso Ponho alguém. colocar alguém no colo para tirar. Perfeito. Isso aí, trabalho em equipe. Boa. Que mais? Subir no colo de alguém. Aqui no Brasil tem a gente pega uma taquara, tipo um bambu, né? E bate lá pra laranja cair. Pegar com um pedaço de pau pra tirar. Perfeito, perfeito, Kátia. Que mais? Vamos lá, vamos pensar. Eu posso pegar um galho, puxar um galho e tentar pegar, né? Ou pegar um outro galho e bater, ok. Se a árvore Eu não posso for pegar muito grossa, árvore. posso subir na árvore, posso sacudir a árvore, boa. Agora vamos pensar numa coisa totalmente fora da caixa. Eu posso, por exemplo, vir com um helicóptero e pegar a laranja. Posso ou não posso? Consigo pegar? Consigo. Atirar uma pedra. Perfeito. Isso aí. Sacudir a árvore. Já veio sacudir a árvore, mas vale também sacudir a árvore. Eu posso jogar um. Como que é o nome daqueles que vão e voltam, assim? Um Bumerangue. bumerangue. Joga um bumerangue, o bumerangue passa lá e pega. Eu posso fazer um laço com uma corda, jogar e puxar. Tá É, valendo? Estilingue. Como chama aí? É estilingue? aqui é fisga. A fisga? Aqui é estilingue. Um É, dardo, pode ser um dardo. Eu posso pegar usar uma rede, uma funda. Eu posso pegar uma motosserra e cortar a árvore, cai toda a árvore, cai todas as laranjas. Posso também. Tu entendeu? Tu essas entendeu? formas. Então, assim, ó. Exatamente, eu posso subir num banco, eu posso pegar uma pessoa, eu posso vir de helicóptero, eu posso vir de avião, eu posso tocar uma pedra, eu posso subir. Tem infinitas formas de fazer isso. Eu posso, com uma arma, dar um tiro. Isso já vem em treinamento. E aí que tá. Então, assim, a gente precisa, para liberar a criatividade, soltar algumas amarras. Então, assim, o que eu fazia? Eu fazia isso com a minha equipe, e essa é uma técnica, sabe de quem? Do Walt Disney. Conhece o Walt Ah, Disney? É uma técnica dele. Se tu for ler a trajetória, a história dele, como ele criava, ele tinha uma sala física aonde dentro daquela sala só era permitido criar. Nesse momento de criação não pode haver filtro, não pode haver a palavra não, não pode haver proibição, não pode haver o ridículo. E aí ele tem aquela frase famosíssima: tudo aquilo que você pode imaginar tudo aquilo que você pode imaginar, você pode criar. Então, assim, se isso tá passando na minha cabeça, é porque tem uma forma de fazer isso, né? E aí, o que acaba acontecendo? Os nossos sonhos, muitas vezes, a gente também tolhe. O que é tolir? A gente pensa, ai, não, é bobagem. Isso não vai dar. Exatamente. Tudo tá na nossa cabeça. Perfeito, Pérola. Tem mil possibilidades para as coisas acontecerem. Por isso que uma opção é modelar, é ver quem é referência, o que eles estão fazendo, né? O que eu fazia com a minha equipe, com o meu time? A gente se reunia, uma reunião era só para ter ideias. As mais idiotas poderiam vir, as mais inusitadas, e eu brincava da seguinte forma, que de uma ideia quadrada, meio estranha, a gente ia ajeitando, ela ficava redonda, ela ficava perfeita para ser executada.
Só que primeiro tu precisa deixar fluir. E aí o que a gente fazia muitas vezes era um pouco dessa ideia com um pouco dessa aqui, com um pouco dessa aqui, a gente co-criava. A cocriação é a união de diversas ideias que formam uma nova ideia. Olha que fantástico. Então é algo que, se juntar duas pessoas ou mais, pode ser uma coisa que nunca ninguém pensou na vida, porque não é de uma única pessoa, né? É. Então, assim, a criatividade tem a ver com isso. Então, primeiro, pensar nas formas mais inusitadas, sem tolir, sem se preocupar com o que vão pensar, se está certo, se está errado, sem colocar travas, né? O que acabava acontecendo também? Imagina, eu estava há 15 anos dentro da área e muitas vezes algumas pessoas chegavam e diziam assim, que tal coisa? E aquilo muitas vezes era algo que no passado não tinha dado certo. Então eu já tinha 1000 coisas para dizer, não, mas não dá certo, não deu certo, não sei o quê. Eu ficava quieta. Por quê? Porque a pessoa também precisava amadurecer aquela ideia. E outra, aquilo que não deu certo num momento não significa que não vai dar certo em outro momento. E isso muitas vezes é o que trava a nossa vida. A gente tem uma decepção, a gente tem uma coisa lá que não dá certo, e a gente traz isso pro todo. A Uhum. gente traz isso para a vida toda, né? O, o Stelvio, isso? Tá pedindo Uhum. pra gente fixar o tema. Acabei não fazendo isso, tu sabe? Tu consegue fazer aí? Eu acho que não, né? Não, aqui não dá, tem que ser nisso. Mas não faz mal, pessoal. É só. Esta live é conectando saberes e práticas. Práticas e saberes da área do RH e do coaching, ok? A Denise já vai explicar o que é o coaching. Coach. Exatamente. Como é que a gente tá de tempo? Que horas são agora? Deixa eu ver. Temos 15 24. minutos. Peraí que voltou minha música. Deixa eu só. Peraí. Bom, então é isso. Criatividade é soltar essas amarras, é não se preocupar. Nesse primeiro momento, tu não vai fazer crítica nenhuma. Né? Nesse Isso. primeiro momento é deixar a mente livre e trazer as ideias para depois fazer o filtro. Então, para mim, essa é a regra da criatividade. Eu Queres assemelho falar? criatividade mesmo à liberdade. E é sempre, eu acho que elas andam ligadas mesmo. Criatividade está Sim, ligada com liberdade. A pessoa quando é livre, principalmente nós, quando temos um líder na nossa empresa que nos dá essa possibilidade de criar, de sermos livres no nosso ato de criação, as coisas correm bem melhor. isso. O que aconteceu, né? A gente teve aí 7 perguntas, né, Evandro? O total eram muitas das pessoal, então nós decidimos fazer por partes. Fizemos hoje estamos a responder 5, não é, Denise? Isso aí, é isso que eu queria comentar agora. Então, a gente vai deixar 2 perguntas para uma próxima live e a gente vai destinar essa próxima para o tema liderança. Então, Liderança. assim, gestão de pessoas e liderança. Então, é o tema da próxima live. Então, assim, vou falar sobre o que é esse tal de coaching, esse coaching, né? Quando tu Essa é faz a formação, vai lá e coloca no teu feed, vai lá e coloca nas tuas formações que agora tu é coaching, e aí as pessoas perguntam, o que é esse tal de coaching aí? O que isso aí faz, né? Então, assim, eu me formei em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E primeiro eu fiz o Life Coaching, que ele pode ser usado em qualquer campo da tua vida. E depois eu fiz mais uma especialização em business, né? Então, coaching para empresas, para negócios e para executivos. Então, eu também sou coaching de carreira, coaching de desempenho, voltado a organizações. Amo coaching, amo, sou apaixonada. Hoje no Brasil, ele traz. A gente tem uma visão um pouco negativa de alguns coachings, por quê? Porque muitas pessoas participam de um workshop, muitas pessoas participam de um evento que usa técnicas do coaching e saem se intitulando coaching. Né? Então, assim, tem muita prática que não é coaching. Então, o que é coaching? O coaching, ele é uma metodologia toda estruturada, tá? Onde a gente utiliza diversas, inúmeras ferramentas que são advindas de muitas áreas do conhecimento. Então, psicologia, filosofia, administração.
né? Então, vem de diversas áreas e são cientificamente validadas. Então, é algo que realmente dá resultado. O que o coaching faz, né? Eu resumo assim, ó. Ele, primeiro, ele vai te ajudar a determinar um objetivo. Então, para te fazer um processo de coaching, tu tem que ter um objetivo. Muitas vezes esse objetivo não está tão claro. Então, o coaching, inclusive, ajuda a detalhar ele. Esse objetivo pode ser crescimento de carreira, aumento salarial, trocar o meu emprego, fazer uma mudança. Ah, eu trabalho na área da saúde, mas eu quero trabalhar na área da alimentação. Né? Então, tu pode migrar, trocar completamente. Ela é um plano, ele serve como um plano para te sair do estado atual, que é onde tu te encontra, e chegar no estado desejado. Então, a gente vai fazer todo um processo para que tu consiga chegar. E qual é a diferença? Que a gente vai fazer isso de forma que tu vai te conhecer profundamente, então não vai ter erro. A ideia é que tu consiga chegar exatamente onde tu quer chegar, do jeito que para ti é realizar aquilo, realizar aquele objetivo, realizar aquele sonho. Né? Então, ele é baseado, um dos principais pilares é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. O que significa isso? Eu vou conseguir focar, eu vou desenvolver aquilo que para mim e para o meu projeto atual é o mais importante. Então, assim, normalmente acontecem 10 sessões, uma sessão por semana, e aí, claro que varia. Quando é em empresas, quando é com grandes executivos, a gente espaça um pouco mais. Então, assim, eu já fiz com executivos de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. E mais do que isso, eu acho ruim. Mas se for uma exigência da empresa, a gente às vezes precisa fazer uma vez ao mês. Mas não é o ideal. Então, uma vez por semana, tu vai ter alguém com quem tu vai te sentar e vai junto contigo, aplicando técnicas, aplicando ferramentas, construir tudo que tu precisa para chegar no teu estado desejado, né? Então, é autoconhecimento, autodesenvolvimento. Outra questão que diferencia é que ele é um acelerador. Então, ele faz com que tu chegue de forma mais rápida e mais focada, porque tu vai focar unicamente naquele processo. Né? Que mais? Eu costumo dizer que o coaching é um caminho sem volta. Depois que tu olha para dentro, porque outra base do coaching é que tu tem todas as respostas. Tu tem tudo que tu precisa para chegar aonde tu tá vendo que tu pode, aonde tu tá vendo que tu merece, né, chegar, tudo aquilo que tu merece ter, tudo aquilo que tu sabe que tu é. Então ele vai te ajudar a encontrar dentro de ti tudo que tu precisa para chegar onde tu quer. E assim, ó, até hoje, em todos os processos que eu desenvolvi, é 100% de atingimento. Então, assim, eu sou apaixonadíssima. Eu sempre eu penso, né, que todas as pessoas devem ter acesso a isso. Por isso que dentro do meu Instagram eu compartilho técnicas e ferramentas gratuitamente. Algumas são do coaching, outras são unicamente de autoconhecimento, que é algo que eu busco sempre, e autodesenvolvimento. Ele é um caminho sem volta, por quê? Porque ele te causa um apoderamento. Tu vai te apoderar das tuas fortalezas. Tu vai te conhecer muito mais, de tal forma que, inclusive, os teus pontos fracos e as tuas fraquezas passam a fazer parte da tua identidade de forma tranquila. Tu aceita que dói menos, né? E aí tu vai aprender a trabalhar, a lidar com essas limitações, com esses pontos fracos, né? De forma que eles não te impeçam, de forma que eles não te limitem a chegar onde tu deseja. É uma mudança de dentro para fora. Então, assim, o coaching, o que é outra coisa que é legal? Lá nos meus destaques, dentro do meu Instagram, tem toda uma explicação do que é o coaching também, tá? Uma coisa que é legal falar, então, são 10 sessões. Cada sessão tem, no mínimo, 1 hora. As minhas sessões costumam levar de 2 a 3 horas, até 4 horas chegam a sessões. O que é o coaching? Coaching é o processo. Coach é o profissional. Coach. Eu sou profissional coach. Coaching, o processo. E coach é o cliente. Então, coach é o cliente. Então, são 3 termos diferentes, né?
Ele causa aumento do desempenho, clareza de vida, clareza daquilo que tu quer, uma mudança de dentro para fora, carregado de perguntas poderosas. O que que são perguntas poderosas, na minha opinião? São perguntas que tu nunca te fez e que vão mudar a tua forma de pensar. Por isso que é a mudança de dentro para fora. Eu E aí chamo o coach coach, porquês. exatamente, exatamente. É uma mudança de dentro para fora. E como coach, eu busco sempre entender o modelo mental. Como eu digo, eu tento ver com a visão do meu cliente na estrada dele, no caminho dele, para entender o que que ele precisa naquele momento refletir para dar o próximo passo e o próximo passo e seguir adiante, né? E é muito legal. O que que é importante também? Dentro desse processo, existe uma conexão muito grande entre coach e coachee. Ele pode ser feito à distância, ele pode ser feito de forma online. Já fiz várias vezes e é muito tranquilo. Ele tem uma base muito forte no sigilo. Então, tudo aquilo que acontece dentro do processo, ele fica no processo, é só entre coach e coachee. O coach, ele é uma pessoa que ele precisa aplicar o não julgamento. Então, assim, ó, a pessoa abre coisas gigantescas da vida dela, né? E é um baú, assim, lindíssimo, né? E a gente tem um respeito enorme pela história da pessoa. E isso é algo mágico que também acontece com quem passa por um processo de coaching. É olhar para a sua história com gratidão, com olhando para tudo que passou, como honrando a sua história, sabe? Entendendo que tudo que aconteceu foi para essa pessoa estar onde ela está hoje. Então, tu passa a honrar muito mais a tua história, tu passa a honrar muito mais tudo aquilo que tu viveu. É fantástico, eu sou apaixonada. Eu acho que é isso. Deu para Denise, entender um pouquinho agora do que é o coach? agora que a Denise falou do coach e que é feito à distância, é engraçado que há duas semanas ou uma semana atrás eu fiz live também com uma amiga minha de infância que é coach. Inclusive, estou a fazer neste momento o processo de coaching por orientação dela. Estou a fazer essa formação já online. Felizmente, comecei esta semana e eu queria lhe deixar um desafio, Denise. E fica esse desafio já para que todos fiquem aqui que estão a acompanhar a live. Gostaria que a Denise, duas coisas. Primeiro, que na próxima live que iremos falar da liderança, a Denise deixasse já um programa ou algum site, algum lugar onde se faça a formação do coaching online para quem quiser se inscrever, tanto de forma gratuita como de forma remunerada. E o segundo desafio que eu queria lhe deixar é a Denise programar um dia e fazermos uma live onde até eu, porque eu estou a fazer o processo de coaching só agora, então não sou expert nessa área, onde a Denise iria dar uma direção de coaching, podia até nem ser eu também podia ser espectador, iríamos escolher alguém, sortear alguém, por exemplo, onde a Denise Para iria fazer fazer o uma sessão. processo de coaching na live, para todo mundo acompanhar. Uma sessão de coaching. Podemos? Podemos sim. Podemos sim. A gente pode. Aceito, aceito. É muito legal. A gente tem que ver uma pessoa que. Hã? Vamos fazer esse sorteio? Em vez de ser eu, a Denise faz com alguém, ok? Fez Vamos, a Denise a fazer a live com alguém e já faz o processo de coaching com alguém. O que vamos, acha? vamos, vamos. Vamos fazer. A gente pode fazer uma sessão de coaching que normalmente é uma das primeiras, que ela acaba não sendo tão íntima, assim, ela não traz coisas tão pessoais. Tô Uhum. olhando o horário. Mas que ela te ajuda a formatar o teu objetivo. Ela ajuda a Sabe, construir ele de forma mais clara para chegar onde tu quer. Então é uma coisa que dá para fazer. Todo mundo que estiver acompanhando vai poder ir fazendo também. é exatamente essa Podemos ideia. fazer sim. Tocaríamos no ponto que a Denise falou hoje, o ponto da criatividade. Tal. Pode ser sim. Ok, então Bom, fica esse desafio para o próximo. A gente compartilha, sim, é, meios locais que se tenha.
E A área do a gente fica. Isso, a área do coaching cá em Angola é uma área nova. A área do RH, ela já vem a dar passos significativos no nosso país, mas ainda considero uma área nova, por quê? Porque quando eu digo o RH, é o RH mesmo, não é o RH que é só processamento de salários e Sim, faltas, não. O RH mesmo, ele está a dar os primeiros passos significativos agora no nosso país. E o coaching, então, meu Deus, ele é super novo. E ele agora é um processo, justamente agora nessa fase de pandemia, onde as pessoas justamente procuram o autoconhecimento, procuram dinamizar mais as suas atividades, evoluir mais ou desenvolver mais as suas soft skills. Justamente essa área do coaching ela é primordial. ok. Vamos fazer então esse compartilhamento no próximo. No próximo não, a gente tem um de liderança ainda que a gente tem que fazer. E a gente marca, de repente a gente marca mais do que um por semana, né? Exatamente. Então tá. Bom, Muito obrigado eu vou agradecer por... primeiro, com certeza que também vai dar os agradecimentos. Pessoal, agradeço muito a todo mundo estar aqui presente. Agradeço as partilhas, as perguntas foram muito pertinentes, acredito que ficou bastante claro. Caso não tenha ficado tão claro, tem aí o meu Instagram, tem o Instagram da Denise, podem entrar em contato sem problema algum, a gente não morde. E eu, antes da Denise queria que se despedisse para depois a gente tirar uma foto juntos. Ok. Não, também agradecer a todo mundo. A intenção aqui é genuína, é poder compartilhar realmente um pouco do conhecimento que a gente tem. O nosso objetivo é levar aí esse amor que a gente tem por gerir as pessoas dentro das empresas, acho que é humanizar os ambientes profissionais, de forma que todo mundo possa ganhar com isso, né? Empresa e profissional. Então, esse é o meu desejo genuíno e eu acho que é uma das coisas que nos ligou, né? Nessa conexão aí, Denise e Evandro, Brasil e Angola. Então, enfim, e grato por quem esteve até aqui até o final. Enfim, nos sigam aí no Instagram e vamos continuar compartilhando. Vamos sim, vamos sim. Vai, Vamos Denise, para a foto? Assim? que é a conexão. Pessoal, tirem uma foto, depois mandem para o nosso Instagram, por favor. Foi? Acho que todo mundo tirou a foto. Obrigado Ok. então, pessoal. Denise, Um grande abraço. e tchauzinho. Nos falamos. Até o próximo. Até a próxima. Até, abraço.